capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia. Acho que a maioria é acessar, né? Mas não sai da Bíblia não, para outras coisas, hein? A palavra poderosa do Senhor diz assim: à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa. Paulo estava acompanhado de Silas, Timóteo e de Lucas, e eles estavam fazendo a segunda viagem missionária, e a pretensão, o planejamento de Paulo era abrir novos campos missionários, plantar novas igrejas, e ele queria, dentro do seu planejamento, partir em direção à Ásia, evangelizar a Ásia. Mas Deus aprove ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que faz a agenda missionária, mudar o rumo daquela jornada, e ele foi em direção à Europa. O Espírito Santo de Deus indicou outra direção, e Paulo, sempre submisso à orientação do Espírito Santo, ele então muda de rota, muda os planos e vai em direção à Europa. E o verso 9, você acompanhou aí, aparece, né, numa visão, um macedônio de pé, e ele faz um apelo, irmãos, ele faz um clamor: passa à Macedônia e ajude-nos. Ele pede socorro, ele pede ajuda. Queridos irmãos, quando você olha para o Brasil está clamando. Vamos pensar aqui Rio de Janeiro. Há um clamor aqui no Rio de Janeiro, irmãos. Há um clamor. Há um pedido de socorro aqui no Rio de Janeiro. Lá em Brasília tem um clamor, irmãos. São Paulo, há um clamor, irmãos. Se você pensar nos 4 cantos do nosso país, há um clamor. O Brasil pede socorro. A quem? A quem? Ao Chapolin Colorado? Quem vai nos socorrer? É um clamor à igreja. É um clamor à igreja de Jesus. É um clamor a mim e a você. Há um clamor pelo Evangelho, irmãos. Há um clamor por Jesus.
por conhecer a paz, a alegria, o perdão. Vida, vida é um clamor por vida. O nosso país clama por vida. E eu intitulei aqui o clamor da Amazônia, porque há um clamor forte lá, irmãos. Quando a gente ouve falar, a gente se sensibiliza, mas quem vai lá, irmãos? É difícil esquecer o rostinho daquelas crianças. Muito, muito difícil. Aquilo marca a nossa vida. E o sorriso delas. Mas a gente sabe o quanto eles são necessitados. Irmãos, há um clamor lá na Amazônia, Pai. Nós fomos lá, fizemos um pouquinho só. As pessoas, eu sei que há um clamor da Amazônia por causa do desmatamento, por causa das queimadas, tudo, a maioria absoluta criminosa. Infelizmente, irmãos, peixes morrendo por causa do mercúrio, né? Como é que chama? Garimpo, rios secando, animais morrendo. Há um clamor da fauna, da flora, há um clamor, mas há um clamor de gente esquecida, gente que não pode dar lucro, que ninguém se lembra, estão lá abandonados. Um missionário lá do barco estava falando que há comunidades que você tem que viajar 30 dias de barco, irmãos. Sabe o que é viajar 30 dias? Nós andamos um dia e pouco. Apenas 250 ou mais comunidades foram alcançadas pelo Evangelho, mas há 37 mil. Você pode imaginar? 37 mil comunidades. E aquelas catalogadas, porque tem pequenas comunidades que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas estão lá, tem famílias, tem um grupo lá. Essa gente está clamando, irmãos. Os ribeirinhos estão clamando por ajuda. Ajuda-nos, socorre-nos. Nós existimos. Nós estamos aqui sem recursos. Ninguém nos vê. E essa mensagem, tema da nossa campanha de missões, Jesus transforma, essa mensagem precisa chegar até eles. Precisa, irmãos. Nós fomos lá e fizemos um pouquinho, só um pouquinho. Graças a Deus que conseguimos. Eu tive o prazer, irmãos, de pregar na igreja, no templo, né?
com a igreja, o templo que nossa igreja construiu lá. Nós levantamos uma oferta aqui, eu sei que muitos irmãos se esforçaram para construir lá, aonde? Pindobal, 1 ou 2? 1, né? Fomos na 1 primeiro, não, fomos na 2, depois fomos na 1, na 1, né? Então, graças a Deus, a igreja, essa igreja, construiu lá um templo-casa, um casa-templo, né, para os missionários. Eu tive o prazer de pregar lá, nossa equipe foi lá, fez um trabalho na comunidade, foi uma bênção, graças a Deus. Há outros desafios lá que eu não vou falar hoje, tá, queridos? Mas, irmãos, como nós somos privilegiados. Quem foi lá, quem vai, é privilegiado, irmãos. Não tem como voltar da mesma forma. Quando você vê aquelas coisas. Quando você vê a necessidade. Mas eu não quero falar muito, não, porque nós temos uma equipe que foi lá e a gente vai dar oportunidade para esses irmãos falarem um pouquinho. Não pode falar muito, mas pode falar um pouquinho, né? Qual a impressão que teve, o que marcou, né? Então, pastor Davi, vem para cá, vamos trazer a comunidade. Pastor Davi que comanda a turma, eu fico só assim, irmãos, tranquilo. Ele que resolve tudo, até minha passagem ele compra. Vamos lá, pessoal, desça aí, quem está em cima, quem está embaixo, vem para cá. E nós vamos ouvir um pouquinho, não é? Da experiência. Nem todos puderam vir, né? Nós tivemos alguns irmãos de Natal, né? que foram lá, inclusive dentistas e tudo, e, enfim, não dá para vir todo mundo, né? E alguns aqui do Rio de Janeiro também que não puderam vir, né? Que são de outras igrejas, também não puderam vir, mas vai dar para sentir um pouquinho. Tem alguém com vergonha e não veio? Tem ali, ó. Não é vergonha não, tá vindo. Não, pode tirar o púlpito aqui, não tem problema não, que o pessoal vê, tira a fotografia, né? Isso. Quem vai começar? Mano, vamos. Boa noite, irmãos. A minha palavra hoje sobre a viagem para a Amazônia é gratidão, irmãos. Porque, como o pastor Tadeu falou, não tem como nós irmos lá na Amazônia, ver tudo que nós vivenciamos lá e voltar da mesma maneira. Gratidão, primeiramente, a Deus, que proporcionou a mim e aos irmãos e irmãs aqui estarem lá. Gratidão também, irmãos, à igreja, porque vocês nos deram condições de levarmos cestas básicas para aquelas crianças, para aquelas famílias que, muitas das casas que nós chegamos lá, falaram que não tinham nada dentro de casa. A gente chega lá 1 hora, 2, 3 horas da tarde com uma cesta básica, e eles não tinham almoçado, porque não tinham nada. Então, irmãos, minha palavra de hoje, os irmãs, os irmãos irão dar testemunho, mas eu quero aqui de público agradecer a todos os irmãos que puderam cooperar com essa obra. E mais uma coisa, irmãos, quando vocês ouvirem o desafio da igreja para cooperar, para ofertar com alguma obra, irmãos, façam, porque vocês não têm noção do alcance que é o trabalho missionário. A gente está aqui, a gente não tem noção. Quando a gente chega lá, que a gente percebe. Então, minha palavra de hoje é agradecimento a Deus e a todos os irmãos aqui presentes que estão nos assistindo, que cooperaram com essa obra. Amém, irmão? Amém. A minha é a mesma, e é um privilégio, como o pastor falou, de podermos
ter essa oportunidade de estar lá, vivenciar. Eu tive 2 experiências, tive várias, mas 2 eu só pude escolher uma, mas eu escolhi 2, que foram bem impactantes. A vida dessas 2 meninas, a Tainara é a irmã dela. Há 2 anos atrás, Davi esteve nessa mesma comunidade, Vila Canumã, e elas eram bem relevantes naquela comunidade, junto com a missionária Eliama. E, por algum motivo que elas passaram ao longo desses 2 anos, elas 2 se magoaram e se afastaram da igreja. E, quando nós chegamos à casa dela, ela estava com o coração bem endurecido, com bastante mágoa, você percebia, ela não nos olhava nos olhos. E aí fomos conversando com ela, Davi, por ter tido já o contato com ela antes, foi conversando, e assim mesmo ela ainda se mantinha muito resistente, mas o Espírito Santo de Deus foi tomando ali aquele lugar. Nós fomos mostrando para ela que nenhum de nós que estávamos ali somos melhores do que elas. E aquilo ali foi quebrantando o coração dela, né, especificamente, porque a irmã dela casou, estava morando em outra casa, já com a sogra, e ela, né, sentiu o desejo de voltar à igreja. Logo à tarde, nós fomos à casa da irmã dela, e ela até se surpreendeu, porque ela achou que a irmã dela fosse mais dura do que ela, mas a irmã dela aceitou bem, né? A irmã dela estava muito mais quebrantada, estava muito mais saudosa em poder voltar a fazer parte. E as 2, graças a Deus, no final da caravana, aceitaram retornar, né, para o projeto. Essa semana, inclusive, eu mandei uma mensagem para a Tainara. Ela já disse que já voltou ao culto e está super feliz de voltar à comunidade. E essa última foto, é a comunidade de Pindobal. Não, essa daí é Pindobal? É a Canumã mesmo, né? Não, gente, essa é do Felipe. Ah, tá. Não, essa não é. Essa daí é do Felipe e do Emanuel. Eu esqueci o nome da comunidade, enfim. Então tá bom. Então a outra era Livramento, é verdade. E aí essa daí impactou muito, porque é uma comunidade que já chegou adventista, a igreja adventista. Eu e o pastor Tadeu e Mano, Rafinha, fomos fazer várias visitas. E tem 2 irmãos que estão, um de vermelho no canto e o outro de azul perto da cruz. Receberam a gente muito bem. Os 2 com tendência homossexual, Jean e Jovan. E nós, como naquela comunidade, não havia culto, gente, não estava acontecendo mais cultos na igreja, infelizmente, com um templo tão preparado perto dos outros que a gente havia visitado, mas não estava tendo culto. Aquela comunidade já tinha sofrido alguns desapontamentos anteriores, e os missionários estavam resgatando, né, a confiança da comunidade, fazendo PGMs, que os PGMs estavam funcionando. Inclusive, nas visitas, eles estavam até reticentes em visitar algumas casas. Eu e o pastor Tadeu, a gente insistiu, não, vamos nessa aqui. Não, pastor, mas essa aqui... Não, vamos sim. E fomos em cada uma delas. E chegamos à casa do Jean e Giovana. Eles nos receberam muito bem. E, na hora do culto, chamamos o culto, só que era uma sexta-feira. Sexta-feira é o dia do futebol da comunidade. E a comunidade estava inteira, porque o jogo tem 30 para um lado, 30 para o outro, e joga todo mundo, homem, mulher, criança, no horário que seria o nosso culto. E os missionários não nos contaram, mas eles já estavam muito preocupados, porque o culto só teríamos nós. E, no final, quando eles viram que nós estávamos levando as cadeiras para o templo,
Esses 2 meninos saíram correndo do jogo de futebol, foram correndo em casa, se prepararam e voltaram para o templo. E, de pouco em pouco, a igreja foi enchendo. Então, assim, vocês estão vendo, todo mundo que não está com a nossa camisa é da comunidade. Então, assim, o templo encheu. E foi um testemunho não só para nós, mas para os meninos, e a gente só veio a saber depois, né, do quão cheio ficou o culto. Então, hoje, eles estão com bastante trabalho, segundo a palavra deles. E eu queria que vocês estivessem orando por esses 2 meninos, principalmente o Jean. O Jean me abraçava muito forte, tremia. Falava para mim o quão seria difícil, mas que ele estava determinado a mudar. E eu falei para ele que Deus, a partir do momento que ele tomou essa decisão, Deus transformaria a vida dele e de toda a família dele. Então, eu quero que vocês continuem orando pelos nossos missionários, para que eles possam perseverar. A caravana, quando chega, ela não é só importante para a comunidade, mas para os missionários, porque ela dá um ânimo a eles, mostra para eles o quanto eles estão sendo relevantes na obra de Deus, e a gente sustenta eles também em oração. Então, esse é o meu testemunho. Boa noite. Assim, foi a minha primeira vez na caravana, foi a minha primeira experiência assim missionária, né? E eu saí daqui em mente de que eu iria cuidar de pessoas, né? De que eu iria levar Jesus para pessoas. E quando eu cheguei lá, eu fui tão cuidada, primeiramente por Deus, porque Deus, ele já tinha um propósito tanto na minha vida quanto na vida de cada um que eu iria me deparar quando chegasse lá. Mas eu fui tão bem cuidada que Deus me apresentou Letícia, que é essa menina da foto. E Letícia é mensageira do rei. Ela tem 9 anos. E quando a mãe de Letícia começou a falar, né, sobre a história da Letícia, ela é a única evangélica dentro da casa dela. Às 6h ela está lá, esperando, na porta da congregação, esperando para a congregação abrir. E, assim, tem uma disciplina, tem constância, né, de estar sempre ali. E eu creio, né, assim como aconteceu comigo, porque Deus também falou muito comigo através de Letícia, assim como aconteceu comigo, que eu comecei a trazer a minha casa, assim vai acontecer. Meus irmãos, o que vocês acham que é isso aí? Pensa na cabeça de vocês o que seria isso aí. Então, isso aí é a casa de oração das mensageiras do rei. E quando eu vi isso, eu falei, gente, eu preciso tirar foto, eu preciso levar isso para lá. Porque, assim, a gente reclama muito, né? Às vezes a gente reclama da falta do ar-condicionado, né? Às vezes a gente reclama de coisas bobas. E, cara, com muita humildade, com muita simplicidade, eles estão ali, as meninas se organizam ali dentro. Eu não consegui tirar foto, mas dentro eles têm os banquinhos para as meninas sentarem e fazer a reunião da Mensageira do Rei. Então, assim, estejam orando, né? Isso aí é na comunidade Pindobal 2, né? Que é a casa onde mora a Letícia, Pindobal 2. E, assim, estejam orando por isso. Os missionários de lá são o Davi e o Maxson, né? Isso, Madison. E, assim, eles estão num projeto muito legal com todas as crianças e os mensageiros do rei. Inclusive, no primeiro dia que nós fomos lá, no culto, teve a primeira apresentação das crianças. Cara, isso marcou a comunidade. Eles dançaram a música, não sei se alguém tem a gravação, O Maior Pintor do Mundo, e foi algo assim incrível, porque marcou toda a comunidade. Foi a primeira vez que as crianças faziam uma apresentação. E foi uma coisa linda ver o mover de Deus naquele lugar. E foi uma experiência incrível, como eu disse, eu fui para cuidar, eu fui cuidada. Eu assim, posso dizer com clareza que existe uma Larissa antes e uma Larissa após a viagem missionária. E eu quero estar todos os anos presentes. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Meu nome é Virgínia, né? Eu fui... não mudou a foto ainda, mas eu fui como dentista da caravana, né? Minha especialidade é odontopediatria. E, assim, quem gosta de criança gosta de criança mesmo, né? Então, assim, tenho alguns pacientes aqui da igreja. E uma coisa que me marcou
foi que eu atendi uma menina que ela já tinha os 4 molares comprometidos. O molar é um dente que nasce aos 6 anos. É um dente permanente que nasce aos 6 anos. Eu comecei a chorar muito. E, naquela hora, eu me senti muito impotente diante daquela situação, porque, tipo assim, eu estava ali, tipo, apagando um incêndio. Estava cuidando daquela boquinha naquele dia, mas, assim, e amanhã? Né? E aí Deus confortou meu coração, dizendo que Ele que cuida. Ele levanta quem vai lá, cuida deles, Ele que sustenta cada dia. A gente faz a nossa parte, mas quem cuida verdadeiramente, quem supre, quem faz tudo, é Deus. A gente tem que se disponibilizar para o agir de Deus. Eu não tenho muitas vivências nas comunidades, porque eu fico muito tempo no barco, atendo as crianças. Agradecer a todos que doaram escova de dente, pasta de dente. Inclusive, uma coisa que eu não sabia que eles precisavam é sabonete. Porque, gente, a gente não valoriza sabonete para tomar banho, né? Mas você imagina tomar banho só de água. Né? E lá eu vi que eles precisam de sabonete. Então, assim, me move muito porque o atendimento odontológico é uma coisa cara. E eu sei que é uma coisa cara. E lá a gente pode servir. E cada vez que eu vou, eu entendo mais a palavra de Deus, que diz que é melhor dar do que receber. Né? E eu louvo a Deus por essa experiência. Já é a 2ª vez que eu vou. É uma coisa muito incrível. E o que a gente descreve aqui realmente não é nada perto do que a gente vive. E das grandes coisas que Deus tem operado naquele lugar. Porque realmente são pessoas esquecidas. Na verdade, aquela expressão, ao Deus dará, essa expressão se adequa muito a essa situação. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas. E a gente vai lá porque é o amor de Deus que nos move verdadeiramente. Essa foi uma menininha que eu estava atendendo. Eles alguns oferecem dificuldade, né, resistência ao tratamento, mas essa você vê pela mãozinha, ela estava lá bem entregue no colinho da mãe. Né? Não são as melhores condições de atendimento, mas a gente está ali para servir ao Senhor. Né? Eu estava falando para eles que foi a primeira vez que eu atendi em pé em 24 anos de profissão. Então, assim, foram dias atendendo em pé, coluna doendo, mas, assim, tudo pelo Senhor e para o Senhor. E para ver esse povo feliz, porque eles precisam mesmo de alguém que leve a verdade do Evangelho, que traga libertação e salvação para a vida deles. Então, eu acho que o meu testemunho é mais para os adolescentes, né? Nem é tanto para os adultos. Eu nem sei o nome dessa comunidade, mas a gente foi de barquinho lá. Não era não, acho. A gente saiu do Pindombal 2 de barquinho e fomos para uma comunidade aí, que tinha pouquinha casa, e eu conheci essa criança maravilhosa, que acho que marcou minha vida. Quem é que já assistiu o filme Mowgli vai entender. Cara, pensa num bichinho do mato. Era ela, entendeu? E, tipo assim, era uma criança atentada. E eu também sou atentada, então eu gosto, sabe? Eu me dou bem com crianças assim. Então, eu perturbei muito a vida dela. Então, cada brechinha que ela me dava, eu falava um pouco de Jesus. Ela me xingou, quase, sei lá. Ela queria, sei lá, me matar. Ela queria me expulsar daquela comunidade. Juro. Aí, no final de tudo, assim, no finalzinho, a gente foi subindo lá, né? Eu e tia Bárbara e o pessoal. Aí sentou eu, a tia Bárbara, ela e umas criancinhas que estavam lá também. Aí a tia Bárbara começou a falar sobre o plano de salvação e tal. E eu falei, ela era um bichinho do mato, ela só sabia xingar a gente e mandar a gente embora. E foi aquele momento que ela deu abertura pra gente entrar e falar. E, cara, ela, tipo assim, ela é um amor por dentro, entendeu? Ela é uma garota especial demais. E eu acho que eu nunca vi um serzinho desse que era arisca. E, tipo assim, no fundo tem um amor muito grande. Aí depois a tia Bárbara saiu e tal, ficou só eu e ela lá. Aí eu fui perguntar, né, cadê seus pais e tal? Você mora com a sua avó sozinha? Aí ela falou, não, eu tô na casa da minha vovó, porque o meu pai acho que trabalha em Manaus. Ela falou, né, que o meu pai trabalha em Manaus. E eu fico com a minha mãe. Aí eu falei, como que é seus pais, né? Ela falou assim, pô, eu sinto que meus pais não gostam muito de mim. Aí eu fui chorar.
eu sinto que meus pais não gostam muito de mim. E aquilo, assim, na hora, me doeu pra caraca, né? Porque, pô, a gente tem tudo aqui. Literalmente, nossos pais fazem tudo pela gente, paga escola, paga futevôlei, paga tudo demais, academia. E a gente não é grato, sabe, às vezes. Então, aquilo me doeu muito. Eu fiquei com tanta vontade de chorar na hora, mas eu me guardei assim. Ela não queria me abraçar. Ela foi embora, quase que não me deu um abraço, só que eu chamei ela. Aí a Sofia estava assim na frente, assim. Eu falei, Laisa, vem falar com a gente. A Sofia abriu os braços, assim, sabe? Aí eu estava atrás da Sofia. Ela desviou da Sofia e pulou no meu colo. Aquilo dali foi o auge. Eu fiquei mais feliz ainda. Aí eu tirei essa foto com ela. A única foto também que ela quis tirar comigo. Ela tirou uma selfie também forçada, mas ela tirou, coitadinha. Então, isso me marcou muito, entendeu? E não só isso, eu percebi também que o povo de lá é muito grato por tudo. Às vezes, a gente entrava em comunidades e perguntava, qual o motivo de oração que vocês querem? Aí eles falavam, não, a gente quer que vocês vão embora em segurança, que Deus cuide da vida de vocês. Então, eles são muito gratos por tudo. A gente entrou em casas, né, que não tinha nem alimento. A última casa que a gente entrou, como vocês comem? A gente às vezes pega o peixe com a vizinha e a gente se ajuda. Então, tipo assim, é um povo que, tipo assim, não olham sempre para eles, é sempre visando o próximo. Isso é muito lindo. E às vezes aqui a gente só olha para a gente, não está nem aí, né, para os outros. Então, mexeu muito comigo isso. Ai, chorei. Nem morreu. Nem morreu do coração. A Laisa, gente, assim, a gente que trabalha com criança sabe que quando uma criança é muito agitada ou então muito arredia, de alguma forma ela já está comunicando algo. Ela já está comunicando e dando a entender, assim, algo que ela vive ou já viveu, algum trauma, algum abuso. Então, assim, a gente não teve tempo hábil para se aprofundar com ela, até porque ela não deixava realmente. Mas, assim, a Laisa pôde sentir, eu acredito, desconfio eu, um amor que ela nunca tinha sentido na vida dela. Abraço, cuidado, pessoas que insistiram, mesmo depois de ser xingadas, pessoas que não desistiram dela. Então, assim, eu vi, na hora que a gente estava indo embora, essa é uma comunidade que é uma comunidade vizinha que os missionários estão alcançando, então a gente foi lá intencionalmente levar assim, cestos, enfim. Quando a gente estava indo embora, que a gente tinha que ir embora, ela meio que virou a chave, que a gente estava indo embora, aí foi quando ela começou a dar atenção e começou a vir atrás da gente na trilha, num sol, vindo longe, a gente preocupado com ela, tivemos que pedir depois para os meninos levarem ela, que você mora onde? Lá, não, precisa me levar para casa, como se ela não soubesse voltar, e a gente também não sabia voltar direito, aí pedimos os meninos para voltar, mas assim, ela se ligou que a gente estava indo embora, e ela não queria sair de perto da gente. Então, assim, ficou muito marcado na vida da Marcelina, a gente que conheceu, mas esteja em oração pela Laisa e por várias outras meninas e meninos que, pela forma, pelo estilo de vida, os pais são muito rudes, os pais não dão amor, carinho para as crianças. E quem conhece um pouquinho o contexto da Amazônia, tem pessoas que chegam ali para dar carinho, amor, com segundas intenções, principalmente para as crianças. Então, assim, a gente acredita que o Evangelho vai chegar na vida da Laisa, na vida de outras crianças, pessoas, famílias, para transformar muito além do que a gente pode imaginar. Então, assim, lembra da Laisa, da Marcelinha falando engraçado aqui, e ore por essas crianças que são vítimas de coisas absurdas, que às vezes causam até ódio no nosso coração. Mas ore porque a gente acredita que o poder de Deus pode e está transformando vidas lá na Amazônia, e nós somos privilegiados de poder participar disso. Boa noite, né? Quem não sabe, eu sou dentista e lá na Amazônia eu costumo dizer que eu volto a fazer muitas coisas que não são mais da minha realidade, né? Porque, como a Virgínia falou... meu Deus. Como a Virgínia falou, quando a gente se especializa, a gente acaba fazendo alguns procedimentos específicos. Mas lá na Amazônia eu volto a extrair dente. E depois da pandemia, né, o projeto, né, acompanha as comunidades, mas a gente percebe que depois da pandemia,
muitas crianças que estavam fazendo restauração, procedimentos menos invasivos, hoje estavam voltando a extrair dentes. Então, dessa vez especificamente, foi muito difícil para a gente, né? Inclusive, às vezes, eu extraía um dente com o olhinho bem marejado, porque sabendo que aquela criança não vai ter mais aquele dente, porque provavelmente ela não vai ter condição de colocar uma prótese. Então, você imagina, né? Você extrair um dente permanente de uma criança de 12 anos, sabendo que ela vai viver muito. Então, muito difícil essa realidade. Mas eu entendo como um privilégio. Muitas pessoas, às vezes, falam, para que ir para a Amazônia se você pode atender aqui? Porque talvez essas pessoas nunca receberiam atendimento odontológico. Uma delas me disse que, inclusive essa da foto, me disse que ela tinha 21 anos, eu tive que extrair um dente dela, e ela falou que ela não estava aguentando de dor. Então, eu me sinto assim privilegiada, porque você tirar a dor de alguém, saber que a pessoa não dormia, por mais difícil que seja, sabendo que poderia receber outro tratamento, eu entendo como um privilégio do Senhor, né? Servir através da minha profissão. Mas, dessa vez, eu tive uma experiência diferente. Quando a gente termina de atender, normalmente a gente pergunta se a pessoa recebe uma oração. E uma das pessoas que eu atendi, no final do meu atendimento, eu perguntei, eu posso orar por você? E aí ela era uma senhora, eu lembro do rosto dela, ela falou assim, na verdade, eu só vim aqui para você orar por mim. E aquilo ali me tocou muito, porque ninguém vai no dentista para receber uma oração, né? E saber que aquelas pessoas, apesar de precisarem de tratamento odontológico, apesar de elas precisarem de atendimento médico, acima disso tudo, elas precisam de Jesus. Elas sempre estavam pedindo oração pela família, pelo marido, que muitos relataram que estavam envolvidos com drogas, pais de família. Então, eu percebi dessa vez, né, a minha experiência, que as pessoas carecem muito de Jesus e as orações voltadas para isso, né? Meu marido tá alcoólatra, preciso. Então, quando ela me falou isso, Deus me falou, né, assim, não é sobre a odontologia, apesar de eu usar minha profissão a serviço de Deus. É sobre servir. É a forma que você puder servir. Então, independente, de repente, do seu trabalho, que você tenha um coração servo do Senhor, que com certeza vai ter um espaço para você servir também. Quando eu pisei no aeroporto de Manaus, eu estava mascando chiclete, porque o ouvido fica meio... Sabe o que aconteceu? Meu pivô caiu. Falei, Jesus amado. E foi ela que colou, irmãos. Minha ovelha me salvou. Né? Então, está tudo certo. Boa noite, irmãos. Gostaria de iniciar minhas palavras aqui incentivando a todos que possam ir até lá. Às vezes a gente se pergunta o que a gente vai fazer, eu fui assim também, fui me perguntando o que eu ia fazer lá, mas tem trabalho para todo mundo e Deus vai botar alguma coisa para você fazer, pode ter certeza. Não só os irmãos que estão aqui, como os que estão nos assistindo também, que se não possam ir, aqueles que não podem ir, né, que a gente sabe que alguns têm a condição, saúde ali, ou até a condição financeira para ir, a renda mais baixa e tal, que envie, que ajude o projeto é muito importante, é especial, realmente muda vidas, e essa é a primeira parte. A segunda parte é o ensinamento que fica, né? A gente acha que a gente tem mais contato com a igreja, a gente vai mais à igreja do que eles, e por isso a gente, num sentido, a gente é privilegiado, porque a gente está em mais contato com Jesus do que eles, mas eles têm um amor assim que você chega e eles te abraçam, eles têm um amor por você, nunca te viram, mas estão com os olhos brilhando, e te dão um abraço ali, e acredito que, mesmo eles não tendo tanto contato, eles
sabem mais do que a gente, porque muitas vezes a gente no cotidiano ali, a gente é até ranzinza, né? Seja dentro de casa ou com alguém na rua. E lá, nenhum deles foi assim com a gente. Nenhum. Até os que não foram ao culto ou que, assim, aceitavam a palavra que a gente ia, né? Que a gente dava ali. E não reagiam de uma forma, não fala comigo e tudo mais. E a segunda, o ensinamento, né, que eu tiro é que, a partir dessa viagem, né, eu não reclamo mais de nada, porque eles não reclamam de nada. Tá sentindo dor, tá tudo tranquilo, tudo certo. Vou tirar um dente seu aqui. Não, tá tudo certo, pode tirar o dente. E por aí vai. Então, essas são as minhas palavras aí, o meu ensinamento, né, e a lição e as lições que eu tirei de lá. Boa noite, igreja. A primeira experiência que eu tive, eu vou contar duas. A primeira experiência que eu tive foi com um menino na comunidade Pindoval 1, chamado Igor. Né? Nós estávamos evangelizando as crianças pela manhã, e aí entregando pulseirinhas, eu e a Duda, e aí falando do plano da salvação para algumas crianças, e aí uma das crianças, o Igor, ele falou com muita certeza para a gente que ele não iria para o céu, que o lugar dele era o inferno. E aí a gente insistindo, perguntando para ele por que ele estava achando isso, por que ele tinha isso em mente, tinha tanta certeza. Ele falava que tinha feito uma coisa muito feia, mas que não ia contar para a gente, e que ele não ia para o céu. E a gente falava que Deus perdoava todos os pecados, e a gente insistindo. E ele, não, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. E aí a gente, assustada. E aí, depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de voltar a falar com esse menino, e eu sentei com ele sozinha para conversar com ele. E aí, ele, sentado comigo, falou, eu vou para o inferno mesmo, tia, não adianta. E eu falei assim, por que você acha isso? E ele falou, olha, eu vou te contar, mas não conto para ninguém. Eu acho que ele não vai saber. Mas, quando ele era um pouco menor, ele tem 11 anos, acho que quando ele tinha 9, ele estava brincando. Lá é muito comum arma dentro de casa. E aí ele estava brincando com um amiguinho dentro de casa e ele atirou acidentalmente no amiguinho dentro de casa. E aí, depois disso, acho que foi no pé. Ele não me falou se o menino morreu ou não. Eu acho que eu não perguntei também para não assustar tanto ele. Mas ele falou que ele não iria para o céu de jeito nenhum por conta daquilo. E aí eu orei com ele e falei do plano da salvação umas 5 vezes até ele entender que Deus perdoaria ele por qualquer pecado que ele tivesse cometido. E aí ele aceitou Jesus e ele falou que se sentia perdoado. E aí, quando a gente terminou de conversar, ele, ufa, agora eu vou para o céu. E aí, a segunda experiência que eu tive é com esse menino da foto, o Léo, foi na comunidade de Canumã. O Léo era um menino que estava sentado, a gente foi fazer umas visitas nas casas, e aí o Léo era um menino que estava sentado sozinho, no meio-fio. E aí eu fui em direção a ele, perguntar se ele estava precisando de alguma coisa, para dar uma pulseira para ele, falar do plano da salvação. E aí eu sentei do lado dele, ele quieto, emburrado assim, não dava um sorriso. E eu tentando arrancar um sorriso dele e nada. E aí eu cantei o plano da salvação, dei uma pulseira para ele, perguntei por que ele estava triste. Aí ele falou que era por causa de um homem mau. De um homem mau? Perguntei para ele do que ele estava se referindo. E ele apontou para um moço que estava sentado numa mesa de uma praça que tinha ali perto. E aí ele falou que aquele homem era mau com ele. E aí eu não entendi a profundidade do mal,
né? A gente logo imagina, mas eu falei, não, acho que não. E aí eu orei com ele, perguntei se ele acreditava que Deus podia afastar ele do homem mau, que ele não poderia mais passar perto daquele homem, que ele tinha que ficar com os pais dele em casa. E aí depois eu descobri, a gente andando um pouquinho mais a rua, a gente descobriu que aquele homem maltrata todas as crianças daquela vila, daquela comunidade. Que as crianças não podem tomar banho em paz, as crianças não podem tomar banho de rio, as crianças não podem tomar banho nas próprias casas. E aquele homem já foi lá, né, tem uma segurança. Aquele homem já foi expulso várias vezes da comunidade, voltou todas as vezes. Então, assim, eu queria que vocês estivessem orando pelas crianças da comunidade de Canumã, especialmente pelo Léo, que foi a criança que eu tive a oportunidade de conhecer. É isso. Como que fala depois disso, né? A minha experiência também foi em Vila de Canumã. O nome dessa menininha é Ivaneide, e ela não gosta do nome dela. Só que a história dela é muito engraçada, porque nós estávamos, nós três, eu, a Renatinha e a Rafa, fazendo visitas de manhã, e a gente entregava as pulseiras, as tiaras que as moças aqui do Central Kids fizeram, e ela não queria pegar a tiara da minha mão. Ela me odiava. Ela olhava para mim e ela ficava, não quero falar com ela, não. Só falava com a Rafaele. E aí ela negava a gente, eu e a Renatinha tentando de tudo, e ela negando a gente, ela olhava a gente só de rabo de olho, até que a gente começou a dar língua para ela, no meio da rua, sabe? E ela ficou, tia, elas estão me dando língua. E ela ficou dando língua de volta. E se negava, gente, ela se negava a ficar perto, a ficar, sabe? Olhava a gente e falava, não é essa tia que eu quero, não, é a outra. E, assim, à noite, depois das brincadeiras com as crianças, a gente teve a oportunidade de fazer o culto em Vila de Canumã, e ela estava lá, e aí tinha um momento de comunhão, eles tocavam uma música, todo mundo levantava e se abraçava, e aí ela me viu assim, ela olhou, deu as costas, aí eu falei, tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Depois ela voltou correndo, me abraçou, eu falei, gente, eita, oportunidade. E aí ela me levou lá para fora, nós sentamos no meio-fio, perto da igreja, e ela começou a contar que ela morava com a avó dela, que o pai dela tinha se casado de novo, que a mãe dela, ela nem se referia à mãe dela como mãe, ela falava, aquela mulher teve outros filhos e não me dá atenção. E o meu pai, com a mulher dele, também não me dá atenção. E tudo que aquela menina queria era um abraço, e um beijo, e ser apertada, e ser jogada para cima, e tudo. E, no final, eu falei, nega, que ela se apresentava como nega, nega, você quer aceitar Jesus? Aí ela olhou para mim assim e falou, tia, eu quero entregar minha vida a Jesus. E aí nós oramos juntas, depois de explicar o plano da salvação para ela. E aí ela deu um pulo assim e falou, meu coração está limpo. Vou falar para os meus amigos agora que todo mundo pode limpar o coração. O coração deles está tudo preto. Aí eu falei, é isso aí, tenho que fazer isso mesmo. E, além de gratidão, o que eu mais senti nessa viagem foi constrangimento. Sabe, a gente está aqui numa igreja desse tamanho, com ar-condicionado, banco confortável, sabe? E eu reclamava de tudo, tudo. O ar-condicionado estava gelado demais, o sol estava quente demais, o sapato estava confortável demais. E quando eu cheguei lá, indo para o culto da Vila de Canumã, eu tomei um susto com as crianças brincando na rua, porque a diversão deles é amarrar um barbante na cabeça de um lagarto morto e puxar na vila inteira, e dar susto passando com um lagarto no nosso pé, e eles ficavam rindo das nossas custas, e eu ficava, meu Deus, coitado do lagarto, né? Então, assim, é um constrangimento nosso como pessoas reclamar de tanto essas pessoas que não têm nada, agem como se tivessem tudo, e a gente que tem tudo, a gente age como se não tivesse nada. E também constrangimento como cristã, porque a gente chega lá, a gente acha que vai, nossa, eu vou fazer,
eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou brincar com as crianças, eu vou entregar a cesta básica. E, irmãos, cesta básica é pesado. E, assim, a gente não faz nada. Nada somos nós. Nada foi a minha mão que fez. Nada fui eu que fiz. Foi tudo o Senhor que fez. É Ele que faz, é Ele que envia, é Ele que sustenta, é Ele que mantém a gente lá, porque, irmãos, é difícil ficar lá, sabe? Mas foi bênção. Eu espero de todo o coração e peço que os irmãos orem por essas vilas, tanto a de Canumã quanto Livramento, Pindoba 1 e 2. E quem puder visitar, visite, porque vocês não vão voltar as mesmas pessoas que vocês são agora. É isso. Boa noite, igreja. Américo, você vai conseguir soltar aí rapidinho para a igreja ver a casa dos nossos radicais, Jonatas e Mateus, 2 jovens. O maravilhoso da caravana também não é só levar o amor, né, aqueles ribeirinhos. Eu amo poder ir visitar os missionários que lá estão, os radicais. Esses aí, já vai passar, Mateus e Jonatas, acho que um tem 18, o outro tem 19 anos, que escolheram dedicar 2 anos da vida deles ali. Cada um na sua comunidade, uns mais rústicos, outros mais perto. Quanto mais perto de Manaus vai ficando, aí é mais moderna, aí já tem um posto de saúde, já tem a escola. A droga, né, que chegou lá rápido demais, todas as comunidades, droga e alcoolismo, sempre é o pedido de oração, né, das mulheres, das mães que clamam para isso, para Jesus chegar e transformar. Mas eu, em particular, não tenho o vídeo, Américo, por favor, da casa dos nossos radicais. A casinha deles. O quintal deles, ele está explicando aqui, estava com muito mato, lixo, eles estão cuidando muito bem, ó, todo limpinho, e aí o banheiro deles. A mãozinha das estrangeiras, é isso. E lá o pessoal vê um lago, temos um lago lá no fundo, ó. Rafa dando um susto na minha caçulinha Lia, porque Lia foi preparada pela avó. Netinha, né, vó Cila? Cuidado com jacaré, cuidado com a sucuri, jaguatirica. Então, a primeira vez da Lia, ela foi preparada. Rafa, a primeira vez que apontou a árvore, tadinha. E vocês viram ali o que aconteceu, né? Mas depois ficou tudo bem. Mas é muito bom porque, depois do nosso dia de trabalho lá na comunidade, as dentistas dentro do barco o tempo todo, o pessoal de crianças, com a pulseirinha que elas falam tanto, a equipe de crianças que faz o trabalho com as crianças, equipe de evangelismo. E, na primeira comunidade, eu saí para ver os radicais, mas depois eu fiquei ajudando, né, nos odontológicos lá, porque Virgínia, gente, todo mundo sem as auxiliares, que elas trabalham ali, segura a luz, pega alicate, e eu já estou manjando um pouquinho de odontologia também, e aí fica multiuso. Mas é muito bom, gente, poder servir ali, amar. Ah, tá, e voltando. Depois do dia de trabalho, os radicais, os missionários, eles vêm para dentro do nosso barco para jantar conosco. Então, é aquele momento assim de muita alegria, de compartilhar deles, de ver a alegria deles. Poxa, fulano da minha comunidade foi no culto, aceitou Jesus. Então, essa troca depois é muito maravilhosa. E é um privilégio a gente viver. Eu quero estar sempre, que Deus nos conceda. Assim, eu quero que faça parte da minha vida e família. Louvo a Deus pela vida de adolescentes que estão vendo uma outra realidade. Gente, é uma outra realidade, elas já sabem, porque, assim, muito que a gente vai falar é indescritível pelas experiências que a gente vive lá. Então, a minha gratidão a Deus e aos irmãos. Muitos não foram lá, mas colaboraram, né, como foi falado, através da cesta básica, através do kitzinho. A Virgínia falou do sabonete. Algumas crianças ganharam o kitzinho que só vinha com a pasta e a escova. Aí, quando não vinha com sabonete, ela, tia, será que o meu pode vir um sabonete? Aí a gente, caramba, um saco estava com ensabonetes, kits e sabonete, e o outro só sem o sabonete. A gente, não tem o sabonete. E elas ganhavam aquele kitzinho, um saquinho transparente, com uma pasta, uma escova e sabonete.
a alegria daquelas crianças, parecia que era um presente, que era uma boneca, que era alguma coisa assim que o nosso filho gosta muito, um telefone, e elas abriram aquele sorriso, né, recebendo um kitzinho. Então, é isso. Foi muito maravilhoso, eu louvo a Deus e fico nesse gostinho de quero mais, que venha 2025 logo. Boa noite. Primeiro foi uma loucura, porque nem era para eu estar lá. Foi bem complicado, mas o Senhor, na verdade era, né? Mas o Senhor moveu céus e terras para que eu estivesse lá, tocou no coração de pessoas e me deu esse presente. A viagem era na segunda e eu consegui, a gente resolveram tudo no domingo. Então, realmente foi a mão do Senhor. Eu quero começar falando dessa senhora de 111 anos. E eu nunca encontrei uma senhora com 111 anos na minha vida, né? Então, eu falei, tem que falar dela. Nem vou encontrar, né? E eu não sei nem se eu vou chegar lá. Acredito que não, né? E ela inteirona, ela entendia, assim, ela faz uma confusãozinha um pouquinho, né? Mas ela compreendia que a gente estava ali por ela. E me surpreendeu porque o Evangelho chegou a ela na idade dela. Eu creio que foi a mão do Senhor que conservou a vida dela para que ela tivesse um encontro com Jesus. E aí a gente pôde falar, né, de Jesus para ela, orar com ela. E também eu conheci crianças, vivi tudo que eles viveram, graças a Deus eu pude viver, foi um privilégio, momentos lindos e que me fizeram refletir muito. E eu só penso naquelas crianças, sabe? O Senhor foi tão cuidadoso de dar a oportunidade de elas conhecerem o Evangelho sendo crianças. E essa senhora, com 111 anos, viveu tantas coisas que eu acredito que ela não teve a vida que o Senhor planejou, não viveu aquilo que Deus tinha como propósito, porque ela não tinha tido um encontro com Deus. Mas as crianças tiveram, e ela também, graças a Deus. Mas a outra foto é de um momento que mudou a minha vida. Desde sempre eu fui incomodada, quando eu fui crescendo, em relação ao meu chamado. Só que eu sempre neguei por medo. Eu não queria abandonar tudo, abandonar minha família para viver missões, por mais que eu amasse missões. Só que desde quando eu pisei na caravana, desde quando eu pisei no avião, Deus começou a falar comigo. Na verdade, desde quando eu soube que eu iria. E Deus começou a falar, e Ele falava, e Ele falava. E a minha amiga fala, né, que Deus pega a gente na curva. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu neguei por muito tempo, eu fingia que não era comigo, eu pagava de louca, eu falei, não, Senhor, não vou, não quero. Só que o Senhor, Ele nos trouxe aqui para viver o que Ele quer, não o que a gente quer. E se você escolheu servir a Deus, você tem que servir fazendo o que Ele deseja, não o que você deseja. E eu sempre quis viver os meus sonhos, mesmo sendo serva do Senhor. Só que eu entendi que quando eu abandono tudo, eu não estou abandonando nada, porque eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é Jesus. E é injusto a gente querer fazer o mínimo, sabe, para Deus, por um Deus que já fez tanto por nós. É injusto a gente querer viver o nosso eu, os nossos sonhos, e não querer viver o que Deus tem para nós, porque Ele nos ama e o que Ele tem é o melhor. Eu sei que eu vou ser feliz fazendo o que Ele deseja. E naquele momento ali, eu reconheci perante todas as pessoas da caravana que eu estava com muito medo de ser missionária. Estava com muito medo de sair da minha realidade. Estava com muito medo de abandonar minha família. Mas eu entendia que eu não estou abandonando a minha família, porque enquanto eu cuido daqueles que o Senhor me chamou para cuidar, Ele cuida da minha casa. Enquanto eu vou para onde o Senhor deseja que eu vá, Ele cuida da minha família. E hoje eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Eu sempre tive, mas hoje eu tenho cada vez mais. E naquele momento ali eu falei que mesmo com muito medo, mesmo sem ver absolutamente nada de como vai ser meu futuro, mesmo sem saber para onde eu vou, eu disse para o Senhor, perante aquelas pessoas, que eu estava disposta a viver o que Ele tinha para mim. Que eu estava disposta a ir para onde Ele quisesse e eu vou manter a minha palavra. Eu não sei quando é que vai ser, não sei como vai ser, não sei como minha família vai reagir, mas eu sei que o Senhor está no controle. E eu sei que eu vou ser feliz. E eu fui feliz. Na Amazônia, eu até falei para a Renatinha que, estranhamente, eu não estava sentindo saudade de casa. E eu amo minha família. Só que eu não estava sentindo saudade. Era como se eu quisesse permanecer ali. E mesmo sabendo da realidade daquelas pessoas, é como se eu quisesse estar ali com elas. É como se eu estivesse deixando, abandonando elas quando eu fui embora. Então, eu peço para que vocês orem por mim.
porque eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. Os planos do Senhor são maiores e melhores mesmo. E a gente, às vezes, pensa que o melhor é eu ser rica, ter o que eu quero, mas o melhor não é isso, o melhor é eu pregar o Evangelho. O principal e a prioridade que o Senhor quer é que a gente viva o Evangelho, é que a gente viva missões, é que a gente alcance pessoas, porque enquanto a gente está sendo egoísta, querendo realizar os nossos sonhos, o Senhor quer que a gente realize os sonhos dEle para a gente. Ele quer que a gente ame, que a gente abrace, que a gente alcance, que a gente vá, porque a gente nasceu para ser dEle. Se eu respiro hoje é porque o Senhor me deu fôlego, se eu estou andando é porque o Senhor mantém as minhas pernas em pé, se eu estou falando é porque o Senhor me fez falar. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que me deu. Então, seria injusto da minha parte querer usar tudo aquilo que Ele me deu para viver o que eu quero viver. Mas hoje eu peço novamente que vocês continuem orando por mim, coloquem minha vida em oração e lembrem de mim, porque eu decidi largar tudo que eu nem tenho para viver o que o Senhor tem para mim. E é isso. É claro que a gente teria tantas coisas para contar, mas reforço esse pedido da Rafa, se você estivesse orando por ela. É uma decisão que, imagino eu, que você compreenda que não é fácil de tomar, mas a gente sabe que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, mas ore intencionalmente por isso. Se Deus permitir, Rafinha e outras meninas estão aqui, vão estar no acampamento da Radical lá na Amazônia de novo. Enfim, esteja em oração por isso, para que Deus confirme e faça a vontade dEle nas nossas vidas. Solta o vídeo, por favor. E quero terminar. Algumas entregas que foram registradas, e quando a gente entregava essas cestas, a mensagem que a gente anunciava era: Deus está trazendo esse alimento para você. Como você ouviu aqui, pessoas que não tinham nada para comer, 2, 3 horas da tarde, a gente teve uma comunidade que a gente até atrasou o nosso almoço, o pessoal já cansado, com fome. Falei, calma, que a gente precisa chegar em mais uma casa. E a gente não consegue entender o que é uma cesta, lá eles chamam de rancho. O que é um rancho chegar para uma família como essa? Então, assim, quero agradecer a você que fez parte de uma cesta dessa chegando para uma família, uma criança que pôde comer um arroz e feijão que há alguns meses não comia. Então, assim, muita gratidão pelo privilégio de a gente poder servir junto. E eu acredito que eu gostaria que você entendesse o privilégio que você tem de você fazer parte disso, mesmo não podendo ir. Pessoas que estiveram orando. Pessoas que doaram uma pasta de dente, enfim. Quero agradecer você como igreja, que a gente, como meu pai falou, tivemos o privilégio de inaugurar um templo. Você tem noção do que é cada pessoa, essa menina que foi falada aqui, que fica na porta da igreja 6 horas esperando o culto começar, é nesse templo que foi construído através da nossa igreja. Você tem noção do que é poder participar de vidas que vão ser transformadas lá no meio da Amazônia, através de uma oferta, de oração? Você faz parte disso. Nós vivemos ali, tivemos experiência de milagres acontecerem. E eu quero encerrar contando eu acho que foi até aí na Vila de Canumã, que foi no dia, a gente teve que marcar, normalmente o culto é 7 horas da noite. A gente teve que marcar às 6, porque o nosso voo era 10 horas da noite, a gente tinha que voltar para Manaus ainda, enfim. Questão de logística, nós tivemos que adiantar o culto para as 6. Só que 6 horas era a hora do futebol. Futebol esquece, para a comunidade. E não vai vir ninguém. Resumindo, foi um grupo de pessoas, e o missionário falou que nessa comunidade
eles, normalmente, quando vai pessoa de fora vai pregar, eles falam assim, ó, eles já avisam o pregador para não fazer apelo, porque ninguém vai à frente. É uma comunidade muito fria, uma comunidade muito católica, muito espírita, enfim. E, normalmente, eles não estavam nem fazendo tantos cultos, porque não estava sendo a estratégia adequada naquele momento. E, resumindo, no final do culto, só 2 pessoas não foram à frente na hora do apelo. Só que assim, a gente não sabia de nada. Quando ele foi para o bar compartilhar, ele falou assim, pastor, preciso falar contigo. Eu falei, pô, mano, só tomar um banho aqui, que eu não estou aguentando mais. Vou tomar um banho. Enfim, quando eu fui falar com ele, ele falou assim, nós vivemos um milagre hoje na comunidade. Aquelas pessoas que foram à frente, eu pensei que se eu tivesse chamado o pessoal da comunidade para agradecer. Quando eu entendi que era a gente, ele, o Manuel e Felipe e Manuel, a gente conversando, eles viram que as pessoas estavam se decidindo, eles se emocionaram, porque assim, eles viram realmente milagre de Deus. Eles falaram assim, ó, o traficante da comunidade se decidiu. Pessoas que são avessas ao Evangelho estavam lá na frente. Pessoas que não recebem a gente em casa estavam à frente. Então, assim, a gente viu um mover de Deus abrindo portas para que os missionários continuassem e avançassem na obra de evangelização ali. Então, assim, ore por isso. Não foi a nossa caravana que fez. Não foi... Deus tem feito maravilhas na Amazônia. Ore, oferte, participe como você puder. A gente não tem a data de 2020, estou aguardando a data disponível para 2025 ainda, mas se puder, quiser, se programa. Essa galera que está aqui e os outros que não estão, quem viu, sabe, é um investimento alto para estar ali. E nós escolhemos estar. Escolhemos que é um investimento em vidas. E quando a gente fala em investir em vida, não tem preço. Porque a gente aprende na palavra que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, assim, ore pela Amazônia, ore pelas pessoas que estão ali, orem pelos nossos missionários, mesmo você não lembrando nomes, ore pelos nossos missionários, porque Deus tem feito maravilhas ali e nós somos privilegiados de poder participar disso. Então, minha palavra de gratidão a você que nos ajudou, contribuiu de alguma forma para que nós pudéssemos ser Jesus ali nessas 5 comunidades que nós tivemos o privilégio de conhecer e fazer essa missão ali. Então, vamos orar para a gente encerrar? Vai falar, pai? A equipe pode ficar aqui, de castigo. Vamos ficar todos de pé. Temos um hino para cantar. E depois a gente vai orar. E eu gostaria de chamar a Ana Benevenute. Ana, ela vai viajar para o Rio Grande do Sul, mais uma vez, chega para cá, e servindo a Jesus como missionária lá, vai passar agora um tempo maior, acho que um mês, né? Um mês, então, vamos lá. Visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder.
Jesus.